Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia. Eu sou o professor Belan e hoje nós vamos falar sobre poluição do solo, em continuação com as nossas aulas de alterações ambientais. Já falamos sobre poluição das águas, poluição do ar. Vocês podem conferir aqui um cardzinho que eu vou colocar sobre a aula passada. Isso tudo faz parte da nossa playlist de ecologia aqui do canal, tá? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Biologia Mais, se inscreva aqui, tá? Logo abaixo e clique no sininho de notificações para que vocês possam receber as próximas aulas da nossa playlist, ok? Então vamos lá começar com a aula de hoje, que vamos falar sobre poluição do solo. Então, basicamente, vários motivos, né, estão relacionados com a poluição do solo. Eu vou citar aqui os principais. O primeiro deles está relacionado com o lixo, tá? O acúmulo de lixo, o destino que nós faremos com esse lixo, até porque o lixo é um dos maiores problemas da humanidade, né? Nós consumimos muito, produzimos muitos rejeitos e não temos o destino correto. Os fertilizantes, que também podem entrar ali um pouco na poluição da água, que nós vimos na aula passada, na parte de eutrofização, e defensivos agrícolas, que podem ser tóxicos, né? Também podem entrar ali naquela parte de magnificação trófica que nós vimos nas aulas anteriores, ok? O problema dos lixos ou lixões, basicamente, está na liberação de chorume. O chorume é um líquido fétido, escuro, que é produzido durante a decomposição e depois ele pode percolar no solo e contaminar os lençóis freáticos, né? Então causando poluição de solo e subsolo. Então o ideal é que se tenha uma estratégia para que esse chorume seja coletado como se fosse um esgoto, seja tratado e só depois tenha o seu devido destino. Os fertilizantes, muitos deles contêm arsênico e metais pesados, que estão relacionados com a bioacumulação ou magnificação trófica, e os defensivos agrícolas têm o seu problema por serem tóxicos aos insetos nocivos, né? Isso é a função dele, porém também eles acabam afetando insetos benéficos para a plantação e para a natureza, como insetos polinizadores, as próprias minhocas que provocam a aeração do solo, né, e a deposição de humus, e micro-organismos decompositores, além de fixadores de nitrogênio, em toda uma flora bacteriana, né, que está no nosso solo e pode ser afetado pelo uso de defensivos agrícolas, beleza? Aqui nós temos uma imagem clássica, né, dos lixões a céu aberto, coisa que era uma regra até alguns anos atrás, tá? E essas pessoas ainda acabam frequentando o local, se arriscando a sua saúde, justamente para ver se encontra alguma coisa de valor nesse monte de lixo aqui, dividindo espaço com urubus e outros bichos nocivos ali que podem trazer doenças que não estão exemplificados na foto, tá? A grande questão aqui é transformar aquele lixão em um aterro sanitário que é um local destinado corretamente para o lixo. Então você vai ter que fazer um planejamento desta área, você vai ter que fazer uma impermeabilização do solo com uma manta acrílica, né? As camadas de lixo são depositadas de maneira ordenada, depois você enterra essas camadas de lixo, coloca as mantas impermeabilizantes, como dá para ver aqui, tá? Ao longo de todo o terreno. Então, com o planejamento, com o investimento correto, é possível sim dar destino correto ao lixo e não simplesmente jogá-los em lixões. Aqui vê-se o lixo sendo depositado nas valas projetadas, que depois serão cobertas por brita e depois por terra, de maneira que essa comparação fica bem evidente. Neste primeiro quadro, nós temos o funcionamento de um lixão. Simplesmente o lixo é depositado ali de qualquer jeito, muitas vezes pode ser enterrado também, mas sem nenhum tipo de preparo. O chorume que é produzido vai contaminar o lençol freático, tá? O metano, que também é produzido da decomposição, ele pode se acumular em bolsões embaixo da terra, ocasionando acúmulo e às vezes risco de explosão, como já aconteceu em alguns registros, tá? Animais, então, podem ser atraídos para lá, animais, insetos, roedores, serpentes, né, e outros bichos que podem trazer algum problema para a saúde humana. Então, quando eu tenho um aterro sanitário, o que eu tenho de diferente? Eu tenho uma manta de PVC e argila, que é impermeável, isso mantém o lençol freático limpo,
tá? Eu tenho aqui o lixo devidamente acomodado e enterrado. Eu tenho uma captação de chorume, uma estação de tratamento de chorume para que ele seja voltado, né, seja depositado na água novamente, tá? E eu tenho também a preocupação de captar o metano que é produzido. Aqui no gráfico está mostrando, né, aqui na figura, está mostrando o metano sendo captado e queimado. É uma opção essa queima para evitar uma explosão. Mas já existe tecnologia para você envasar o metano, colocar em tanques, e esses tanques podem ser usados para outros fins, como por exemplo movimentar tratores e até próprios caminhões, né, que operam ali no aterro sanitário. Tudo bem? Aqui nós temos alguns problemas relacionados à contaminação do DDT no ambiente. Então nós temos aqui uma ninhada de patinhos, né? Sendo que muitos ovos aqui estavam completamente vazios, provavelmente por contaminação das aves por metal pesado e consequentemente isso afetou a sua procriação. Então o destino correto para este produto, tá, também é um problema sério na poluição do solo, ok? Então aqui principalmente vai cair sobre lixo, sobre aterros sanitários, a diferença de um e de outro. Os destinos dos resíduos sólidos normalmente é o que a gente tem, tá, como principal alteração ambiental relacionada ao solo. É claro que ainda nós temos a questão do desmatamento, né, que mais do que nunca está sendo falado, o aumento do desmatamento e a diminuição da fiscalização, justamente, tá? Então também é chamado de desflorestamento, é retirada de toda a mata nativa de uma região, tá? Normalmente essa finalidade pode ser exploração da madeira, própria madeira que já está lá, tá? Ou ainda finalidade agrícola, para que você possa produzir alimentos, soja, cana, entre outros, ou ainda agropecuária, né? Você vai ter lá a produção, instalação de pasto para criação de gado, ou até mesmo urbanização, né, para que você possa construir novos condomínios, novas cidades, novos prédios e espalhar, né, aumentar ali a área das cidades. Isso exige um processo de desmatamento, ok? A Mata Atlântica e a Floresta Amazônica são os biomas mais afetados no Brasil, sem sombra de dúvidas, né? Claro que nós temos casos de desmatamento em todos os tipos de biomas, mas pela Mata Atlântica estar localizada no litoral e pela população brasileira se concentrar basicamente no litoral, né, as grandes cidades, grandes populações, a porcentagem muito maior do brasileiro está localizada em região litorânea, essa aqui é com certeza a mais afetada. A gente fala muito de desmatamento da Amazônia porque a gente está tentando preservar algo que ainda resta, porque a Mata Atlântica, em torno de 5% aí da área original, então já fica complicado você ter. Ainda existe, né, os parques de preservação da Mata Atlântica e tal, mas já com um estágio bem avançado de degradação, ok? Então aqui algumas imagens para ilustrar o desmatamento, né, algumas sátiras aqui para mostrar, e aqui, né, aquelas famosas medidas que a gente muitas vezes não tem ideia do que seja. Tantos mil campos de futebol, a gente tenta medir isso aí, mas é muita coisa, né? São áreas e áreas de grande tamanho que saem muitas vezes da nossa imaginação. Eu sempre digo aqui, tá? Se você está acompanhando minhas aulas já faz algum tempo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, eu sempre digo que queimada é pior que desmatamento. A queimada é pior que desmatamento. Então, quando o desmatamento é seguido de queimada, ou quando a queimada ocorre sem necessidade de desmatar, mas mesmo assim ela vai matar a planta, a situação vai piorar muito. Por quê? Com a queimada, você remove a cobertura vegetal da mesma forma que o desmatamento faz. Você tira a floresta da mesma forma que o desmatamento faz. Só que ainda você faz o quê? Você queima a madeira e você libera todo o gás carbônico que estava ali armazenado desde que aquela árvore nasceu. Desde que aquela árvore cresceu, fez fotossíntese, transformou gás carbônico em glicose, glicose em sacarose, sacarose em amido ou então em celulose, tá? E armazenou no tronco, nos galhos, nas raízes, certo? Tem muito mais partes da árvore que não faz fotossíntese do que a que faz, tá? Então, um dos motivos aquela produtividade líquida que nós vimos lá na Sucessão Ecológica ser zero ou próximo de zero em uma floresta adulta, uma floresta clímax.
porque a mesma quantidade de fotossíntese que ela faz, ela gasta pelas células que não fazem fotossíntese, tá? Então essa liberação de gás carbônico em excesso também contribui muito para o aquecimento global ou intensificação do efeito estufa. Lembrando ainda, não podemos deixar de falar do CH4, né, gente? O metano também está relacionado com o aquecimento global, tá? Muitos fazendeiros queimam a vegetação para dar lugar à criação de gado. Deixe claro que eu não sou contra fazendeiro, muito menos criação de gado, né? Porque é um meio que nos alimenta, é cultural isso aí, a comida de carne, ok? Mas muitas vezes a forma com que fazem isso é muito mais prejudicial para a natureza do que propriamente benéfica. Hoje já tem tecnologia, já tem conhecimento para isso. Então, essas práticas de botar fogo na vegetação, principalmente no Pantanal, né, que são práticas antigas, elas têm que ser coibidas, elas têm que ser substituídas por práticas mais novas, mais sustentáveis, mais planejadas, para ter o menor impacto possível. Hoje já existe uma criação de gado em meio a árvores, chamado cultivo silvipastoriz, e isso aumenta muito a produtividade do gado, porque ele tem sombra para descansar e ao mesmo tempo você preserva a vegetação, tá? Sem a vegetação, de maneira geral, o solo empobrece muito rápido. Por isso que a gente fala que a Amazônia, sem a floresta, ela vira um deserto, porque ela só é produtiva, ela só tem, né, saúde, porque existe a decomposição causada pelas folhas que caem, toda aquela matéria orgânica que se recicla. O solo amazônico é pobre, ele é reciclado devido à decomposição. Se a floresta for retirada e um fazendeiro se instalar ali, em poucos anos aquele solo vai estar impróprio para cultivo, ele vai ter perdido tempo, tá? Ficando por ali. E é o que eu acabei de comentar, né? Muitas vezes eu me antecipo aqui a aula. A solução para isso não seria abominar os fazendeiros ou criação de gado, mas melhorar isso aí, ter uma tecnologia melhor, o sistema silvipastoriz, onde o gado é criado em misto com floresta, na Embrapa Gado de Corte. Eles fazem testes aí, são testes muito promissores, ok? Nesse sistema aqui, ó, nós temos o gado sendo criado solto em meio floresta. É uma floresta plantada, aparentemente ali parece eucalipto, né? Mas não deixa de ser uma floresta, não deixa de ser uma certa proteção ali, tanto para o gado quanto para o solo, tá? Olha aqui, ó, dessa forma, existe espaço. Claro que você vai criar o gado no meio do mato, onde ele não consegue andar, mas mantendo ali uma certa quantidade de vegetação, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E diminuir os impactos, ok? Como consequência do desmatamento, né, a curto, médio e longo prazo, nós temos a erosão, a lixiviação e o assoreamento, são os principais problemas relacionados, tá? O que é erosão? Erosão é quando você tira a vegetação e era a vegetação que segurava o solo no lugar. Sem o solo no lugar, a chuva bate direto, a chuva cria enxurradas, ela vai levando partes do solo e ela vai removendo, vai criando verdadeiros buracos, tanto pela gravidade, pela água da chuva, pelo próprio vento, tá? Essa erosão vai criando buracos cada vez mais avançados que podem formar as vossorocas. Vossoroca não é pororoca, hein? Presta atenção. Vossoroca é uma erosão tão grande que ela chega a expor o lençol freático, enquanto que pororoca é o encontro das águas do rio Amazonas com o oceano, criando aquelas ondas gigantescas que as pessoas vão surfar na pororoca, não na vossoroca, tá bom? Então veja aqui, ó, nós temos a retirada da cobertura vegetal, aqui em cima nós tínhamos árvores anteriormente, que foi retirada, criou-se ali um vale, criou-se ali um enorme buraco que praticamente não tem solução aqui. Isso dentro de cidades é complicado, que às vezes você tem instalações aqui, você tem prédios, você tem igrejas, você tem escolas que ficam ameaçadas por essa erosão gigante, tá? Nesse estágio aqui a gente vai chamar de vossoroca, onde acaba expondo o lençol freático. E também olha o tamanho desse buraco, né? Buraco aqui que mede centenas de metros de largura, profundidade, são assustadores que podem engolir cidades inteiras aqui se nada for feito, tá? O assoreamento também é um problema de consequência, né, do desmatamento, das queimadas. É quando eu removo a mata ciliar, tá? A mata ciliar protege os rios,
principalmente impede que sedimentos, né, que sejam trazidos pelas chuvas e sejam jogados nos rios. Quando eu tiro a mata ciliar, né, ciliar vem de cílio, vem de proteção, as águas ficam expostas e grandes quantidades de sedimentos, nutrientes começam a chegar, galhos, terra, folha, e vai virando aquela sujeira no rio. Isso pode acelerar um processo de eutrofização, tá? O rio vai ficando cada vez mais raso porque esses depósitos vão se assentando no fundo, tá? Muitas vezes aquelas cenas tristes onde as pessoas estão caminhando no meio do rio, porque o leito do rio acabou, né, sendo assoreado. Então isso é muito difícil de ser revertido. Um exemplo aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, é o rio Taquari. O rio Taquari ele passa no Pantanal e ele é cercado por fazendas, onde os fazendeiros removeram praticamente toda a mata ciliar e hoje ele agoniza ali, né, no seu assoreamento, cada vez mais próximo da sua extinção, tá? Provocando enchentes e podendo levar a processo de eutrofização, como eu disse agora há pouco, ok? Aqui nós temos imagens do rio Taquari, inclusive, acabei de falar dele, olha só, a situação dele, tá? E essa foto é um pouco antiga até, que eu peguei da internet, não é uma foto atualizada, mas dá para ter uma ideia da dramaticidade da quantidade de assoreamento que esse rio ele está sofrendo. Aqui nós temos também situações onde os rios são tortuosos muitas vezes e as pessoas começam a cortar o caminho do rio aqui, ó. Em vez da pessoa pegar com o barco e dar a volta, muitas vezes eles passam pelo barco no meio da mata para cortar caminho. Isso faz com que o rio desvie e vá criar um braço ali, né, um desvio que pode ser prejudicial também, mostrando a parte assoreada. Aqui também um pequeno riacho, né, completamente assoreado, só um fiozinho d'água passando por ali, certo? O que a gente precisa saber então, gente? Ó, na questão da poluição do solo, né, a questão da ecologia em si, acho que a mensagem mais importante que a gente tem que para passar para a próxima geração, né, já que a nossa geração aí talvez não consiga fazer mudanças efetivas, é o desenvolvimento sustentável. Ninguém pode ser hipócrita, né, de falar que não gosta de conforto, né? E o conforto ele vem com a tecnologia, ele vem com a exploração, né? Ele vem com a urbanização, com a produção de energia. Então, uma série de situações que exige, de certa forma, interferência no ambiente. Porque senão estaríamos vivendo no meio da mata ainda, como, né, primitivos ali, usando roupas de folhas, né? Enfim, não é o que nós queremos. Nós queremos tecnologia, nós queremos sustentabilidade. Tecnologia com sustentabilidade. É isso que é a mensagem mais importante. É preciso planejamento e conhecimento que os recursos naturais são infinitos. De certa forma, isso melhorou muito, né? No passado, as pessoas acreditavam que a água não acabaria, que os peixes não acabariam, que os bichos não acabariam. Eles matavam onça, né? Que as onças não acabariam, eram bichos do mal, porque comiam o gado. Entendo o fazendeiro ali se preocupando com a onça, porque ela pode abater o gado, mas ali ele está no território dela, então ele tem que ter o gado para dar de, vamos dizer assim, de boi de piranha ou boi de onça, né? É o gado que vai ser a doação ali para a natureza, porque não tem como você continuar matando esses bichos que pode causar um desequilíbrio sério, tá? O desenvolvimento sustentável sugere a extração de qualidade e não em quantidade. Eu posso, com tecnologia, extrair árvores muito grandes da mata que não afete ao seu redor. Muitas vezes, para desmatar, as pessoas passam com correntes, tratores com correntes devastando tudo. Quando um planejamento seria eficaz para você retirar madeira de alta qualidade, sem causar tantos impactos assim como se vê, ok? Retirar menos da natureza, reciclar mais, de uma forma de manter os recursos naturais estáveis. Anos atrás, no Enem, caiu uma questão que falava sobre os 3 R's. RRR, tá? O que é o RRR? Anota aí. Reduzir, ou seja, temos que reduzir o consumo, sermos menos consumistas. Sendo menos consumistas, acumularemos menos coisas, tá? Reduzir, reciclar, ok? Ou seja, fazer a reciclagem dos materiais que podem ser transformados em novos materiais e também reutilizar. O que é reutilizar? Qual que é a diferença de reciclar e reutilizar? Reciclar você vai colocar lá
por exemplo, a sua garrafa PET que você tomou seu refrigerante no lixo reciclável. Essa garrafa PET vai para uma indústria de reciclagem que vai ser processada e um plástico reciclável vai ser produzido. Já reutilizar é você pegar aquela garrafa PET e fazer uma garrafa de tereré, né? Colocar o gelo no congelador, deixar lá e reaproveitar isso aí. Tem gente que faz artesanato com recicláveis, né? Está reutilizando, faz um banco de garrafa PET, um banquinho, né? Amarra as garrafas PET, coloca lá um revestimento que você nem percebe, com isopor. Muitas vezes pega uma caixa de isopor, coloca lá uns revestimentos, você senta, você acha que é um banquinho, um puff, e na verdade é um isopor velho. Então, os 3 R's são importantíssimos, tá, para que o ambiente consiga se manter, ou para que nós, seres humanos, consigamos nos manter na natureza por mais anos. Lembrando que, teoricamente, segundo os estudos, o planeta Terra tem uma capacidade de suporte de 10 bilhões de pessoas. Isso será atingido em 2050. Então estaremos aqui provavelmente para ver esse processo de estagnação, né, estrangulamento do meio ambiente acontecer, se nada for feito. Vamos tentar, né? Nunca é tarde para começar. Vamos tentar fazer as mudanças necessárias, ok? Então aqui eu deixo essa mensagem, esse símbolo, né, da humanidade acolhendo o meio ambiente, né, trabalhando para um meio ambiente mais sustentável, trocar as energias poluentes como fósseis por energia eólica, energia solar, energias renováveis, investir nessa tecnologia, priorizar o carro a etanol, investir em tecnologia para que o etanol fique mais eficiente, para que ele consuma, o carro a etanol consuma tanto quanto a gasolina ou até mais. Existe tecnologia para isso, tá? E aqui nós vemos os conjuntos, né, quando eles se encontram, os nichos, vamos colocar assim, a sociedade, o ambiente e a economia. Sociedade com ambiente ele tem que ser suportável, ok? A sociedade com a economia tem que ser viável. O ambiente com a economia tem que ser justo. E os 3 juntos vai gerar a estabilidade que nós tanto precisamos, tá, para o nosso planeta nas próximas gerações, ok? Assim, eu encerro a nossa aula de poluição. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Fique ligado nas próximas aulas da nossa playlist, que nós iniciaremos com biomas. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!